Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bênção mais uma vez estar aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus. Estamos na campanha dos Salmos, estamos no Salmo 8 e estar uma bênção. É você que vai entrando, compartilha, divulga, chama e vai chegando, pois Deus tem uma palavra para nós. Estamos no Salmo 8 e o Salmo 8 vai ser uma bênção tremenda para todos nós. E espero que você esteja aí aprendendo a palavra do Senhor. Quando você estiver, abra sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia, escute, e aonde o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, levar esse som, levar esse vídeo, levar esse áudio, levar essa palavra, que haja salvação, edificação para a igreja. Amém? E antes de lermos, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Salmo 8. Ore comigo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, tão gloriosa, Pai, de ministrar a Tua palavra. Pai, não tenho dimensão aonde esse vídeo vai chegar, os corações que vão ouvir a Tua palavra. Tem misericórdia, abra a porta do coração, abra nossa mente para compreendermos o que Tu queres falar conosco. Glorifica o Teu nome, Senhor. Como Tu já tem glorificado, glorifica mais uma vez. Tu és grande, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és justo. Perdoe nossos pecados. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Nos purifica, nos limpa diante de Ti, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de falar com todos nós. Queremos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, seja aqui e aonde, meu Deus, os irmãos e as irmãs assistirem. Salva almas para o Teu reino. Te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste Tua glória nos céus. Tu suscitaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos Teus inimigos, para fazer escalar o inimigo e o vingador. Quando vejo os céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor que os anjos o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das Tuas mãos, tudo puseste sobre os seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Que diz amém? Glorificado seja Deus. Salmo tremendo. Eu amo o Salmo 8 porque ele é uma revelação tremenda, uma revelação gloriosa para todos nós. Aleluia. Glória a Deus, crente. Salmo 8 é um salmo de Davi, um salmo messiânico, e fala aqui do primeiro advento do Messias, conforme Mateus 21 e o versículo 16. E uma alusão aqui, a aparição do Senhor Jesus, Davi inspirado por Deus, a inspiração do Espírito Santo, falando do ungido, não é? Sendo ele ungido para representar o ungido, que é o próprio Senhor Jesus, o Messias de Israel. Ele começa a falar Yehová Adonai, Jeová nosso soberano, regente, governador, juiz, sustentador. E o salmo termina com essa expressão. Veja o verso 1 e o verso 9, não é? Ele começa, Davi, ó Senhor, Senhor nosso, ó Adonai, não é? Quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Ele termina, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. E quando a gente fala de nome, o nome aqui de Deus, pelos pecados do povo de Israel, o nome do Senhor foi oculto. Diz que é Hashem, que é o nome. Outros colocam ali Jeová, que é a transladação para o nosso português, Yahvé. Mas o nome, ali, que está ali
aquele nome que é WH, né, Y e W, que não se pronuncia, pois o alfabeto hebraico não tem vogal. Então, colocaram como Jeová ou Yahvé. E o povo de Israel não pronuncia o nome de Deus, não é? Pois o povo sabia qual era o nome do Senhor lá no deserto, mas por causa dos pecados, o povo não pronuncia mais o nome do Senhor. E é muito interessante isso aqui. E agora, através de Jesus, né, Yeshua, ou Yeshua, Yeshua, que é Deus, é o Salvador, o Senhor que salva. Então Jesus se manifestou com esse nome, Jesus, transladado para o português e outros idiomas, né? Como em inglês, Jesus. Deu esse nome, ele ganhou esse nome, como o anjo Gabriel visitou a Maria, e disse que o nome seria Jesus, que seria o Salvador do seu povo, o Salvador do mundo. Então podemos chegar a Deus Pai através do seu Filho Jesus, nós que cremos. Glória a Deus. E Davi, ele fala, ó Senhor. Toda vez que ele fala Senhor, se referindo a Deus como dominador, como proprietário de tudo, e não chamando de Deus e de Senhor, não é? E quando ele chama Deus de Senhor, ele está colocando o Senhor na sua glória, né? Que ele é o Senhor. E rebaixando literalmente os ídolos, o diabo, e quem o diabo aí levantou. Senhor nosso. Então o Salmo já começa a Davi não colocar um pronome possessivo nosso, mas coletivo aqui, ó. Nosso. Nosso de quem? Do povo de Israel e todos aqueles estrangeiros que acreditavam em Deus como o único Deus. Que fora ele não existe outro. Aí Davi diz, quão admirável, ou amável, para ficar pasmado, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste tua glória nos céus. O nome de Deus é excelente em toda a terra e sua glória está acima dos céus. Ele tem sido grandemente magnificado pelo Evangelho nesta era da graça. E aqui, preste atenção, esses dois primeiros versos. Eu coloquei o título aí, Deus, cujo nome, o seu nome é magnífico, extraordinário, fantástico. E diz, quão admirável é o teu nome. Quando a gente fala de nome, a gente está falando da identidade de alguém. Quando fala de nome, fala de uma característica de alguém. Quando alguém chama o seu nome, está ali identificando. Diga amém por isso. Aleluia. Quando a gente diz o nome de Deus, nós estamos falando da característica do Senhor. E essa palavra nome fala de locução com que vai se designar uma classe de coisas, pessoas, animais, lugar, um acidente geográfico, etc. Fala de denominação, designação. Também fama, quando a gente fala de nome, a gente está falando de fama, áurea, cartaz, celebridade, conceito, crédito, glória, importância, ilustre, renome, reputação, resplendor. Olha o nome, olha o significado do nome. Glorificado seja o nome de Jesus. E quando a gente entende isso aqui, ó, sobre Deus, quão admirável é o teu nome. Preste atenção. Por Deus ser santo, o único Deus vivo, ele se revelou depois do pecado de Adão e Eva. E Deus trouxe a esperança, né, da redenção para todos nós. Todo aquele que se aproximou de Deus, como Enoque, que andou 365 anos com Deus, com 65 anos ele conheceu Deus e andou mais 300 anos. Noé, que teve esse privilégio de falar com Deus. Adão, que Deus visitava, né, na virada do dia, Adão e Eva. Tantos homens e mulheres que tiveram esse privilégio de falar com Deus, como Elias. Tiveram esse privilégio de ver o seu nome. Quando a gente fala nome, irmão, isso é muito sério. Gálatas 6, versículo 7, Paulo diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
O nome do Senhor é tão terrível que Satanás tem que tremer, os demônios têm que tremer. Os anjos, serafins, Isaías 6, cobrem o rosto com duas asas cobrem os pés e com duas voam. E uns para os outros cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então o nome do Senhor é tão admirável, é tão terrível, que faz tremer os céus, abala o universo. Porque o nome fala do caráter de Deus, da dignidade, da reputação, da honra que o Senhor tem, da fama, do glamour, da celebridade que Ele é. Então o nome dele, como Jesus conquistou a morte, derrotou a morte, Satanás, o inferno, derrotou o pecado lá na cruz, no cântico, né? Paulo diz que Deus elevou o nome de Jesus e colocou o nome dele sobre todo o nome, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o nome dele foi elevado acima de tudo e de todos. Então veja a importância do nome. Expulsamos demônio no nome de Jesus. Proclamamos o arrependimento no nome de Jesus. Proclamamos o reino de Deus no nome de Jesus. Jesus disse em João 14,14, tudo que pediam em meu nome, aleluia. João 15,7, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedir será feito. Mas Jesus diz, tudo em meu nome, em meu nome, em meu nome. O meu nome revela quem sou eu. Então o nome traz a dignidade da pessoa. O nome traz a fama da pessoa. Seja ela boa, seja ela ruim. O nome traz o caráter, a virtude de alguém. Aleluia. Lembra de Êxodo 33, na oração de Moisés, para Deus não exterminar o povo rebelde que estava ali adorando bezerro de ouro. Moisés disse, tu tens me conhecido pelo nome. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Veja como é sério. Êxodo 33. Depois a gente volta aqui para o Salmo 8. Êxodo 33. Versículo 12. Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés estava dizendo, Senhor, tu disseste, foi o Senhor que falou, que me conhece pelo meu nome, sabe que é Moisés, tirado das águas, e que eu tenho achado graça aos teus olhos. Eu estou te contentando. Versículo 16. Como, pois, se saberá agora que achei graça aos teus olhos, o teu povo e eu? Acaso não é por andares tu conosco, de maneira que somos separados, o teu povo e eu, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Ei, Deus te conhece pelo nome? Aleluia. Aleluia. Davi disse no Salmo 139, verso 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Prova-me, me saboreia, me mastiga, como está o meu e o teu nome na boca do Senhor. Ele tem prazer. A igreja de Laodiceia teve náuseas, ânsias de vômito, porque ele estava fora da igreja. A igreja glamurosa, os crentes ricos. Jesus chamou cego, miserável, pobre, nu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele comigo. E disse, vou vomitar vocês. Ele estava com náuseas do anjo da igreja, que era o pastor, e do rebanho. O Senhor conhece pelo teu nome. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena estava lá, o Senhor disse, avisa aos meus irmãos, teus irmãos, que eu meu pai, vosso pai, e avisa a Pedro. Olha o nome que ele citou, Pedro, que tinha negado 3 dias atrás. Então o nome é muito importante, crente. É muito importante. O Senhor conhecia Moisés pelo nome. Então a Davi ficava pasmado com o nome que traz a personalidade do Senhor. O nome que traz o atributo do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que traz a característica de Deus, quem Ele é. Então o nome de Deus revela. Lembra que Ele falou em Êxodo
para Moisés, lá na sarça, diga a Faraó que eu sou, enviou. Eu sou o que sou. Aleluia. Ou seja, ele é imutável. Ele é. Porque ele é ontem, ele é hoje, ele será eternamente. Porque ela é um trocadilho, né? Axé e é axé. Eu sou o que eu era, eu sou o que eu sou e eu sou o que eu serei. Eu sou o que eu fui, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu serei. Diga para Faraó, aleluia. O eu sou e fim de papo. Então o nome do Senhor aqui em primeira mão traz a característica de Deus, quem Ele é. E quando a gente fala disso aqui, a gente aprende os atributos comunicáveis e incomunicáveis, não é, da parte do Senhor. O nome admirável de Deus, que Ele é onipotente. E outra coisa, Deus não é um nome do Senhor, Deus é um título. Como eu falei no começo, tem Yahvé, Jeová e tantos outros nomes aí, porque é impronunciável o nome do Senhor. E é revelado agora através de Jesus. Olha o que o Espírito Santo de Deus me lembra aqui. Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 11. Aleluia. E o versículo 25. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Também está em Lucas 10, 21. Naquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão, aleluia, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você pensa que Deus é revelado para todo mundo, é? Você pensa que o Pai revela o Filho para qualquer um, é? Que Jesus é o Criador de tudo, Ele é a fonte da criação de tudo. Jesus disse: ninguém vem a mim se meu Pai não trouxer. Lá em João. Então, para vir para Jesus é o Pai que traz. Que o Filho é o herdeiro de tudo. Jesus é tão amado, Jesus é tão amado, é tão amado, é tão amado, que o Pai não vai deixar nenhum pecador chegar e ofender o seu Filho. Diz que Deus abate, Deus cala os ofensores de Jesus, os filhos do diabo. Então Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Filho revela o Pai a quem Ele quiser revelar. Fique feliz porque essa mensagem Deus quis se revelar e revelou-se através do Filho. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Se revelou através do Filho. E agora o Filho revelou o Pai. Aleluia. Em João 14, Jesus fala algo tremendo e os discípulos dizem: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não viste o Pai? Olha aqui, ó. João 14, versículo 6 em diante. Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, também conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu-lhe: estou há tanto tempo convosco e não conheceis, e não me conheceis, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aleluia. Aleluia. Ou seja, o nome de Jesus estava revelando o próprio Pai. Dê glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Tu és fiel. E revelando os atributos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Revelando o Deus Onipotente. Revelando o Deus Onisciente. Revelando o Deus Onipresente, revelando o Deus emanente, revelando Jeová Olã, o Deus eterno, o nome do Senhor, revelando Jeová Rafa, o Deus que cura, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aleluia, revelando Jeová Shammah, o Deus que está presente, revelando El Gibó, o Deus forte, revelando Jeová Tsabaô, o Senhor dos exércitos, revelando Jeová Tzidkenu, o Senhor que é a nossa justiça, revelando Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira,
revelando Jeová Roi, o Senhor que é o nosso pastor, ô glória, revelando Jesus de Nazaré, aleluia, glória ao nome de Jesus, revelando o grande e todo-poderoso. Por isso que Davi ficava bestinha. Quão admirável é o teu nome, que teu nome revela quem tu és. Eita, glória a Deus. Teu nome revela quem tu és. Aleluia. O nome de Jesus revela quem é Jesus. Não, e não tem como eu não falar isso aqui não. Por isso que eu separei aqui a minha Bíblia. Pois a minha Bíblia do pregador pentecostal, para quem não tem, compre uma. Ela tem as pérolas aqui. Aí eu tenho que falar porque você vai aprender um pouquinho aí o nome admirável do Senhor, que faz Satanás tremer. Que o diabo ele peleja para que o ser humano não escute o nome do Senhor, não atente para o nome do Senhor, mas queira ou que não queira, vai ouvir, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, eita Jesus, meu Deus, vou voar, aleluia, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Ah Deus, tu és grande, tu és tremendo, Senhor. Ai, papai, glória a Jesus. Aleluia. O nome do Senhor revela quem Ele é. E aqui, Ele é o centro e o âmago da Bíblia, Jesus. Ou seja, o Deus encarnado, o Javé, o Hashem, se manifestou como Jesus. E ele é o âmago, ele é o centro da Bíblia. Olha, irmão, toda história de Gênesis e Apocalipse, Jesus é o centro. O Deus encarnado é o centro. Aleluia. Ele é o âmago da história, é o centro da nossa vida. Do Gênesis e Apocalipse, o próprio Senhor Jesus, ele é o tema central. O Espírito Santo fala do Redentor. Só ele. Não tem Abraão, não tem Isaac, não tem Jacó. Tudo isso é referência. Mas Jesus é o centro, crente. Dá glória a Deus por isso. Aleluia. Entre Moisés, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, todos eles escreveram do próprio Senhor. E Deus formou a nação de Israel para preparar o cenário para a vinda do seu amado Filho Jesus. Você entende? Deus formou Israel para que o Filho viesse. Aleluia. E na nova aliança, o amado Filho Jesus é o nosso Salvador. Então em Gênesis, olha o nome dele como é admirável. Ele é o princípio de todas as coisas. No Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Números, ele é o nosso comandante para a terra prometida. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Rute, ele é o grande resgatador da sua herança. 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. No 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. No livro de Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador de sua pátria. Em Ester, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. No livro dos Salmos, ele é o grande refúgio e fortaleza do seu povo. No livro dos Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Nas Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, o profeta disse que ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, Daniel disse que ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Oséias disse que ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Oséias disse em Joel ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, Jesus é o grande cidadão de Belém.
Em Naum, Jesus é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, Jesus é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, Jesus é o desejado de todas as nações. Em Sonfonias, Jesus é a magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, Jesus é o homem renovo. Em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. No Novo Testamento, em Mateus, Jesus é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, Jesus é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, Jesus é o médico por excelência. Em João, Jesus é o verbo de Deus. Em Atos, Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, Paulo disse que Jesus é o grande justificador. Em 1 Coríntios, Jesus é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, Jesus é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, Jesus é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, Jesus é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, Jesus é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, Jesus é a imagem do Deus invisível, glória. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o Senhor que arrebatará sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, Jesus é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, Jesus é a bem-aventurança e esperança da igreja. Em Filemon, Jesus é o nosso grande fiador. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, Jesus é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, Jesus é o sumo pastor e bispo das almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor que não retarda a sua promessa. Em 1 João, Jesus é o grande advogado. Na segunda carta de João, Jesus é o amor verdadeiro. Na terceira carta de João, Jesus é o amado da igreja. Em Judas, Jesus é o Senhor que virá com seus milhares de anjos. E em Apocalipse, ele é o Alfa, é o Ômega, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nome admirável que Davi tanto ficava pasmado. Eita. Em Gênesis, ele é o Deus criador de todas as coisas e também o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em Êxodo, Jesus é o Deus libertador de Israel. Em Levítico, Jesus é o Deus santo e terrível. Em Números, Jesus é o Deus que disciplina os rebeldes terra. Em Deuteronômio, Jesus é o Deus zeloso pela sua aliança. Em Josué, Jesus é o Deus conquistador da terra prometida. Em Juízes, Jesus é o Deus que pune os adversários do seu povo. Em Ruth, Jesus é o Deus que cujas asas Ruth foi buscar refúgio. Em 1 Samuel, Jesus é o Deus que faz a mulher estéril ser alegre, mãe de filhos, e chamou o menino Samuel. Em 2 Samuel, Jesus é o Deus que encontrou um homem segundo o seu coração. Em 1 Reis, Jesus é o Deus que deu sabedoria a Salomão. Em 2 Reis, Jesus é o Deus que remove os reis da terra, do trono. Em 1 Crônicas, Jesus é o Deus que escolheu a linhagem de Davi. Em 2 Crônicas, Jesus é o Deus que abateu a soberba de Uzias e humilhou a arrogância de Senaqueribe. Em Esdras, Jesus é o Deus que derramou o fim do cativeiro babilônico, que determinou o fim do cativeiro babilônico e deu ordens a Ciro, rei da Pérsia, que reconstruísse o templo em Jerusalém. Em Neemias, Jesus é o Deus que levantou um simples copeiro do rei Artaxerxes para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Foi Neemias. Em Ester, Jesus é o Deus que parece silencioso, mas que controla a história do seu povo, aleluia. Em Jó, Jesus é o Deus Todo-Poderoso que prova e exalta o homem da maneira que ele quer, aleluia. Em Salmos, Jesus é o Deus que deve ser louvado por todas as suas grandes maravilhas para com os filhos dos homens. Em Provérbios, Jesus é o Deus que elegeu a sabedoria por seu arquiteto. Em Eclesiastes, Jesus é o Deus a quem o homem deve prestar contas de tudo que fez debaixo dos céus. Em Cantares de Salomão, Jesus é o Deus amoroso do seu povo.
Em Isaías, Jesus é o Deus Santo de Israel e Salvador de todos os povos. Em Jeremias, ele é o Deus vivo e verdadeiro que domina sobre todas as nações. Em Lamentações de Jeremias, Jesus é o Deus cuja misericórdia jamais acaba. Em Ezequiel, Jesus é o Deus misterioso que manifesta a sua glória entre os querubins. Em Daniel, Jesus é o Deus que revela o futuro e controla a marcha da história dos impérios mundiais. Em Oséias, Jesus é o Deus apaixonado pelo seu povo. Em Joel, ele é o Deus da grande promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Em Amós, Jesus é o Deus que brama de Sião, exigindo a fidelidade do seu povo. Em Obadias, Jesus é o Deus que abate a soberba de Edom. Em Jonas, Jesus é o Deus da compaixão pelos povos perdidos. Em Miqueias, Jesus é o Deus que exige a justiça social entre o povo. Em Naum, Jesus é o Deus que pune os adversários do seu povo. Em Abacuque, ele é o Deus que aviva a sua obra. Em Sofonias, Jesus é o Deus que derramará a sua ira no seu grande e terrível dia. Em Ageu, ele é o Deus que possui todo o ouro e toda a prata do universo. Ei, Jesus possui todo o ouro e toda a prata. Em Zacarias, Jesus é o Deus dos exércitos que julgará todas as nações no vale de Josafá. Em Malaquias, Jesus é o Deus que repreende o devorador e faz nascer sobre nós o sol da justiça. Em Mateus, Jesus é o Deus Emanuel que veio habitar entre os homens. Em Marcos, Jesus é o Deus libertador dos oprimidos. Em Lucas, Jesus é o Deus salvador dos homens que se haviam perdido. Em João, Jesus é o Deus que amou o mundo de maneira inexplicável. Em Atos dos Apóstolos, Jesus é o Deus que cumpriu a grande promessa do derramamento do seu Espírito sobre toda a carne. Em Romanos, Jesus é o Deus que justifica o culpado por meio de seu Filho. Deus aqui justifica o culpado por meio do seu Filho Jesus, o agir do Pai. Aleluia, pois Jesus aqui é o justificador em Romanos. Em 1 Coríntios, ele é o Deus que dá o crescimento à sua igreja. Em 2 Coríntios, ele é o Deus que reconciliou o mundo consigo mesmo. Em Gálatas, ele é o Deus que libertou o homem da escravidão da lei. Em Efésios, ele é o Deus que predestinou a sua igreja desde os tempos eternos. Em Filipenses, ele é o Deus que suprirá cada um das suas necessidades. Em Colossenses, ele é o Deus de toda a plenitude divina. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o Deus que ordenará o toque da trombeta do arrebatamento, dê glória a Deus. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é o Deus que destruirá o anticristo com o sopro de sua boca. Em 1 Timóteo, ele é o Deus que habita na luz inacessível. Em 2 Timóteo, ele é o Deus que capacita o obreiro para manejar bem a palavra da verdade. Em Tito, Jesus é o grande Deus e Salvador. Em Filemon, Jesus é o Deus que perdoa as nossas dívidas impagáveis. Em Hebreus, ele é o Deus da nova superior aliança. Em Tiago, Jesus é o único Deus que pode julgar o homem pelo reto juízo. Em 1 Pedro, ele é o Deus que cuida de toda a nossa ansiedade. Em 2 Pedro, Jesus é o Deus que não tarda a sua promessa. Em João, 1 João, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 2 João, ele é o Deus da verdade. Em 3 João, ele é o Deus que só faz o bem. Em Judas, ele é o Deus que punirá os falsos mestres. E em Apocalipse, ele é o Deus que cria novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça eterna. Tá gostando? Tá gostando aí? Esse é o nome admirável. Terra, Kalashuri, Bado, Gadá, Revá, Soi, Decandoro, Minaha, Seavada, Couve, Derredoriga. Ergidio, Reva, Sianderre, Calardo, que divide, Giosebe, que me ouve, ni redori, que redaia. Aleluia, Kalashuriande, Revácia. Oh, glória. A igreja tem que exaltar esse nome. O mundo tem que conhecer esse nome. É o nome que faz Satanás tremer. É esse nome que faz a doença sumir. É esse nome que faz os cadeados quebrarem. Caladaia, Calachuricante, Terrevácia. Oh, glória, glória, glória ao nome.
Aleluia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja dada a glória. João Batista disse que ele cresça, importa que ele cresça e eu diminua. O noivo está no casamento, João disse, o amigo do noivo fica feliz por causa do noivo. O foco é ele, aleluia. Você entende como Satanás trabalha, colocar nome de cantor, de cantora, de ator, de atriz, de empresa. Na terra ele tira o nome de Jesus de cena para colocar o nome de pecadores em estrelato, celebridade em outdoor, e retira o nome de Jesus da mente das pessoas. E as pessoas preferem mais pecadores do que o nome sobre todo o nome. Mas naquele dia vão prestar contas. E quem desceu para o inferno agora está clamando o nome de Jesus tarde demais. Por isso que Satanás coloca Buda para ser guru, coloca Maomé para ser guru, coloca Allan Kardec para ser guru, coloca Joseph Smith para ser guru, coloca os orixás para ser guru, convoca Ogum, Pombagira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, os Exu Caveira, os Exus, coloca Umbanda, Quimbanda, o Candomblé, coloca os santos católicos, vai adorar Conceição, vai adorar Francisco, vai adorar São Bento do Una, vai adorar tantos santos católicos, vai rezar, vai acender vela. Calabaia Xarabate, Badagassori Kamanahasui. E nenhum nome é admirável, porque todos esses vão se dobrar diante do Senhor. Os orixás vão se dobrar diante do Senhor. Todos os santos católicos, os papas vão se dobrar diante do Senhor. E só o nome dele será exaltado, só o nome dele será glorificado. O nome dos artistas, não tem Michael Jackson certo, não tem Reginaldo Rossi, não tem Roberto Carlos, nenhum astro mundial, não tem Pelé, Alabadaya Hasseia Dagai, não tem nome de pastor famoso, não tem nome de Davi, não tem o nome de Abraão, não tem o nome de Moisés. Não tem. Se não dá glória a ele aqui, ele vai quebrar os joelhos e vai dar glória de joelho quebrado. Ele é o Senhor da glória. Ele é o dono do universo. Ele é o dono dos anjos, arcanjos, querubins, serafins. Milhares e milhões de seres celestiais se dobram, se curvam diante do Santo Cordeiro. Kalashurikante derredari gyosebedeha. Aleluia. Satanás tem que se dobrar, porque ele quis ser semelhante ao Deus Altíssimo. Ele queria essa glória, ele queria também ter fama, ele queria também ser ilustre, ele queria também ser notório, ele também queria ser celebridade, ele também queria destaque. E Deus expulsou da presença do Senhor para toda a eternidade. Além de mim, diz o Senhor, não há outro Deus. Eu sou o primeiro e o último, diz o Senhor. Quem há semelhante a mim? O Senhor pergunta, quem é semelhante a mim? O nome revela quem é Deus, crente. Aleluia. Aleluia. Aquele que é de eternidade, e a eternidade, Jeová Olã, o Deus eterno, o ser autossuficiente, não depende de ninguém. Aqui vem para a teologia quem já embarca para o estudo sobre Deus. Aleluia. O Deus emanente, o Deus atemporal. Deus não depende de inverno, verão, primavera, outono. Deus não depende dos anos. Pedro disse que um ano para Deus é como 1000 dias. E 1000 dias, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos para Deus. Pouco importa. Deus está fora do tempo. Passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Em Apocalipse já está revelado quem vai estar na Nova Jerusalém. Ei, tu e eu tá aqui, ó, lendo e meditando. Deus já está lá na Nova Jerusalém. Tu e eu ainda tá aqui. E Deus é eterno, já está lá. Aleluia.
Oh, dê glória para o Senhor. Ah, Espírito Santo, Espírito da verdade. Aleluia. É o nome admirável, é o nome, sacro santo nome, poderoso nome de Jesus. Para o arquiteto, ele é o projetista de Deus. Para o engenheiro, Jesus é o grande construtor. Para o médico, Jesus é o remédio infalível. Para o advogado, Jesus é o defensor do oprimido. Para o economista, Jesus é o tesouro incomparável. Para o banqueiro, Jesus é o tesouro escondido. Para o empresário, Jesus é o melhor negócio. Para o comerciante, Jesus é o nosso comprador por bom preço. Para o astrônomo, Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Para o meteorologista, Jesus é o sol da justiça. Para o nauta, Jesus é a bússola celeste. Para o psicólogo, Jesus é a cura da alma. Para o filósofo, Jesus é a sabedoria de Deus. Para o teólogo, Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Para o oftalmologista, Jesus é o restaurador da vista aos cegos. Para o oculista, Jesus é a luz da vida. Para o eletricista, Jesus é a luz do mundo. Para o ovinocultor, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o zoólogo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Para o biólogo, Jesus é o autor da vida. Para o geólogo, Jesus é a rocha eterna. Para o arqueólogo, Jesus é a grande descoberta. Para o sociólogo, Jesus é a paz e a justiça social. Para o cisterneiro, Jesus é a água da vida. Para o coveiro, Jesus é o vencedor da morte. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o viajante, Jesus é o guarda fiel que não dorme nem cochila. Jesus, para o motorista, é o guia. Para o relojoeiro, Jesus é o despertador espiritual. Para o político, Jesus é o único soberano que não pode ser deposto. Para o juiz, Jesus é a justiça perfeita. Para o jurista, Jesus é o grande legislador. Para o contador, Jesus é o ajustador de contas. Para o alfaiate, Jesus é o linho fino do templo. Para o sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote eterno. Para o pastor, ele é o sumo pastor das nossas almas. Para o missionário, Jesus é o grande ganhador de almas. Para o carteiro, Jesus é o mensageiro da paz. Para o jornalista, Jesus é a melhor notícia para o mundo. Para o músico, Jesus é a harmonia celeste. Para o cantor, Jesus é o cântico de vitória. Para o agricultor, Jesus é o grande semeador. Para o professor, Jesus é o mestre por excelência. Para o aluno, Jesus é a perfeita inteligência. Para o matemático, Jesus é o número da perfeição de Deus. Para o escritor, Jesus é o escriba fiel. Para o joalheiro, Jesus é a pedra preciosa de grande valor. Para o marceneiro, Jesus é o cedro divino. Para o perfumista, Jesus é o bálsamo de Gileade. Para o pedreiro, ele é o alicerce da eternidade. Para o lavrador, Jesus é a videira verdadeira. Para o soldado, Jesus é o general que não perde batalha. Para o antropólogo, Jesus é o filho do homem e segundo Adão. Para o cientista, Jesus é a origem de todas as coisas. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o surfista, Jesus é aquele que andou sobre o mar. Para o aviador, Jesus é aquele que montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Para o príncipe, Jesus é o príncipe da paz. Para o rei, ele é o rei dos reis. Para todos os homens, Jesus é o Senhor dos senhores. O nome admirável que Davi disse. Ele é o princípio de todas as coisas. Jesus é o descendente da mulher. Jesus é o Senhor de Abraão. Jesus é o temor de Isaac. Jesus é o poderoso de Jacó. Jesus é o pastor e a pedra de Israel. Jesus é o redentor de Israel. Jesus é o cordeiro pascal. Jesus é a coluna de nuvem. Jesus é a coluna de fogo. Aleluia. Jesus é o libertador de Israel. Jesus é o libertador, é o Senhor da santidade. Jesus é o sacrifício expiatório. Jesus é a estrela de Jacó.
Ele é o cetro de Judá, ele é a rocha perfeita de Israel. Jesus é o escudo que socorre. Jesus é a espada que dá soberania. Jesus é o general dos exércitos do Senhor. Jesus é o grande conquistador. Jesus é o grande libertador. Jesus é o juiz perfeito. É o sacerdote fiel. Jesus é o grande resgatador. Jesus é o restaurador da vida, restaurador. Jesus é o rebento de Jessé. Jesus é o Senhor dos exércitos de Israel. Jesus é o rochedo de Davi. Jesus é a rocha da salvação. Pega. Jesus é o rei perfeito. Jesus é o rei eterno. Jesus é o monarca fiel. Jesus é o monarca absoluto. Jesus é o perfeito herdeiro do trono de Davi. Jesus é o escriba fiel. Jesus é o grande construtor. Jesus é o grande restaurador. Jesus é o grande edificador. Jesus é o socorro bem presente. Jesus é o grande livramento do seu povo. Jesus é o revogador de sentenças. Jesus é o redentor que vive. Jesus é o restaurador da nossa sorte. Jesus é o refúgio e fortaleza. Jesus é o nosso louvor e alegria. Jesus é o arquiteto da sabedoria divina. Jesus é a sabedoria personificada. Jesus é a torre forte. Jesus é o grande pregador. Jesus é o alvo verdadeiro. Jesus é o amado noivo da igreja. Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o santo de Israel. Jesus é o governador dos povos. Jesus é o salvador de Israel. Jesus é a rocha eterna. Jesus é a pedra eleita e preciosa. Jesus é a luz dos gentios. Jesus é a glória viva de Israel. Jesus é a esperança de Israel. Jesus é a fonte de águas vivas. Jesus é o bálsamo de Gileade. Jesus é o filho do homem. Jesus é o tabernáculo de Davi levantado. Eita glória! Jesus é o quarto homem da fornalha de fogo. Jesus é o ancião de dias. Jesus é o revelador de mistérios. Jesus é o príncipe ungido. Jesus é o único rei eterno. Jesus é o esposo fiel. Jesus é o Pentecostes prometido. Jesus é a justiça perfeita de Israel. Jesus é o pastor perfeito de Israel. Jesus é o oráculo de Deus. Jesus é o salvador do monte Sião. Jesus é a grande compaixão divina. Jesus é o grande missionário. Jesus é o cidadão de Belém. Jesus é o guia de Israel. Jesus é a preciosa consolação. Jesus é a fortaleza na angústia. Jesus é o grande avivalista da obra de Deus. Jesus é a perfeição e a proteção magnífica. Jesus é o desejado de todas as nações. Jesus é o dono de todas as riquezas. Jesus é o grande renovo do seu povo. Jesus é o grande Senhor dos exércitos. Jesus é o grande governador do universo. Jesus é o dono de tudo. Ele é o sol da justiça. Ele é o Messias prometido de Israel. Jesus é o grande semeador. Jesus é o mestre das bem-aventuranças. Jesus é o mestre das parábolas. Jesus é o dono de todo o poder. Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Jesus é o grande servo. Jesus é o filho do homem. Jesus é o bom samaritano. Jesus é o grande libertador. Jesus é o grande médico do corpo e da alma. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o mestre divino. Jesus é a água da vida. Jesus é o médico de Betesda. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o defensor do fraco. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o restaurador da vista aos cegos. Jesus é o bom pastor. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a restauração e a vida. Jesus é o rei humilde montado em um jumento. Jesus é o grande servo levantado, lavando os pés dos discípulos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o vencedor do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o grande intercessor. Jesus é o Salvador crucificado. Jesus é o vencedor da morte. Jesus é o Salvador, aleluia, o restaurador do arrependido. Jesus é o Cristo ressuscitado. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o príncipe e autor da vida. Jesus é a
pedra angular, Jesus é o Nazareno, Jesus é o justo, Jesus é o defensor da igreja, Jesus é o justificador, Jesus é o segundo Adão, Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é a nossa reconciliação, Jesus é o Senhor da glória, Jesus é o Senhor da sabedoria eterna, Jesus é o esposo da igreja, Jesus é o libertador dos escravos da lei, Jesus é o supremo cabeça da igreja, Jesus é o salvador da igreja, Jesus, aleluia, ele é a alegria superabundante, Jesus é o nome acima de todos os nomes, Jesus é o Senhor do céu, Jesus é o Senhor da terra, Jesus é o Senhor debaixo da terra, Jesus é o supridor das nossas necessidades, Jesus é o Salvador glorioso, Jesus é o Senhor da sabedoria e da inteligência, Jesus é a nossa vida, crente, Jesus é a imagem do Deus invisível, Jesus é a plenitude da divindade, Jesus é o princípio de tudo, Jesus é o primeiro de todos, Jesus é o criador de todas as coisas, Jesus é o grande mediador entre Deus e os homens, Jesus é o salvador de todos os homens, Jesus é o Senhor que arrebatará a sua igreja, Jesus é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Jesus é o único soberano, Jesus é o único que possui a imortalidade, Jesus é o reto juiz que nos coroará, Jesus é o guardador do nosso depósito, Jesus é a graça de Deus, Jesus é o grande Deus e Salvador, Jesus é o perdoador de nossas dívidas, Jesus é o grande poder do Evangelho, Jesus é o resplendor da glória do Pai, Jesus é o sumo apóstolo da nossa confissão, Jesus é o sumo sacerdote perfeito e eterno, Jesus é o autor da nossa salvação, Jesus é o Filho do eterno Deus, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Jesus é o Senhor do passado, do presente e do futuro, Jesus é o grande pastor das ovelhas, Jesus é juiz e legislador, Jesus é o Senhor da compaixão e da misericórdia, Jesus é a pedra que vive, Jesus é a viva esperança, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o único Senhor e Salvador, Jesus é o Senhor que não retarda a sua promessa, Jesus é o nosso advogado para com o Pai, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, Jesus é o amor verdadeiro, Jesus é o amado da igreja, Jesus é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Jesus é a esperança espiritual, Ele é a fiel testemunha, Ele é o primogênito dos mortos, Jesus é o príncipe dos reis da terra, Jesus é o leão da tribo de Judá, Ele é o cordeiro invencível, Jesus é a raiz de Davi, Jesus é a resplandecente estrela da manhã, Jesus é o regente das nações, Jesus é o cavaleiro fiel e verdadeiro, Jesus é o cordeiro do Monte Sião, Jesus é a lâmpada da Nova Jerusalém, Jesus é o cordeiro purificado, Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus é o Alfa e o Ômega. Você entende porque o mundo odeia Jesus? Oh, isso aqui foram só 200 títulos. Tem muito mais. Oh, bendito, 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 bendito é o nome do Senhor. É o nome. É esse nome que dá habilidade, inteligência, capacitação, ânimo, revestimento, despertamento, renovo, justiça, purificação, sabedoria, entendimento, consolo, fortaleza, conhecimento, temor de Deus. É o nome que traz avivamento, é o nome que traz força. Aleluia. Isso é só um pouquinho, é um caldinho aqui. João 15:5. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É o nome invencível, inapagável, absoluto. Salmo 8, Davi disse: quão admirável é o teu nome. Aí Davi: quem sou eu, Senhor? Diante de tudo isso, quem sou eu? Glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus. O que eu entendo nessa live, a igreja do Senhor está faltando mais viver glorificando o seu nome, o nome do Senhor. O nome dele é sobre todo nome. Aleluia. Oh, aleluia. Isso só porque eu falei do primeiro verso, viu? Aleluia.
Oh, glória. Em Apocalipse 4, todos os seres celestiais adoram o Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de uma trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém assentado nele. O que estava assentado era num aspecto semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados nos tronos 24 anciãos, com vestes brancas e coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor dele, 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo ao boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia quando voa. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, cobertos de olhos em volta e por baixo, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Quem é esse que está sentado no meio? Capítulo 1 de Apocalipse. Aleluia. Aleluia. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, o reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Sua voz é só como de trombeta, viu? Que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo e vi 7 castiçais de ouro, e no meio deles um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido no peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aí Eliane, né? E eu, quando vi, caí como um morto prostrado a seus pés. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro, e o que vive. Estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus, terra. Abra a boquinha da glória. Ele deu uma pincelada nessa glória dele aqui, ó, lá em Mateus 17. Abre aí a Bíblia, crente. Mateus 17. Estava Pedro e João e Tiago, né? E Jesus só deu uma refrescada na memória de João. João, só aquele lá no monte aí. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte.
e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aí aqueles ficaram morrendo de medo, aleluia. E Jesus pediu que ele não contasse para ninguém. Isso aqui foi só uma pincelada. Mas quando Jesus toma João lá no céu, aí João viu quem estava sentado no trono, quem era o Senhor da glória. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Esse é o nome do Salmo 8, o nome admirável que o rei Davi admirou e que tu e eu tem que admirar, crente. Ele diz: em toda a terra, pois puseste tua glória nos céus. Teu nome é admirável em toda a terra. Toda a terra, desde os grãos de areia, glorifica o nome do Senhor. Se você pesquisar muitas coisas que tem o número 3, glorifica o nome do Senhor. A trindade, ela está registrada em tudo. Toda a terra, Davi está dizendo, eu olho para as nuvens, está glorificado. As estrelas, o céu, a lua, eu, o vento, os pássaros, os animais, as árvores, a chuva. O teu nome em toda a terra é admirável. Aleluia. Quem foi que fez isso aqui? Foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois lembre que Davi, descendente de Adão, o pecado de Adão fez Deus se afastar do ser humano, né? E perdeu o conhecimento do Criador. E agora Deus traz novamente o ser humano à sua presença para que venham conhecer o Senhor dos Exércitos, seu Criador, não é? Aleluia. Puseste tua glória nos céus, ou seja, Chamaim, primeiro, segundo, terceiro céu. Deus é notório. Então Deus é o ilustre, Deus é o foco, é o centro dos céus. Por isso que o diabo, ele tenta imitar e Deus abate. Tu suscitaste força da boca das crianças e dos que mamam. Suscitar aqui é fazer nascer, fazer aparecer. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A palavra é yassad, a palavra hebraica, lançar um fundamento, nomear, construir. Essa palavra aqui, ó, suscitar. Tornar um fundamento, construir força da boca das crianças. E Mateus 21, versículo 16, quando Jesus entra ali em Jerusalém, as crianças vieram para Jesus. Os fariseus, com despeita do Senhor, tá vendo o que eles estão fazendo? Não, vamos ler isso aqui. Mateus 21, 16. Depois que Jesus entra em Jerusalém, né, no jumentinho. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? Vou ler o versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Claro, não estava chamando o nome deles, ficaram com raiva de Jesus. Aí, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? Jesus respondeu, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas que mamam, aperfeiçoaste o louvor? Bando de terra seca. Vocês são doutores da lei, mas nunca leu o Salmo 8, não, foi? O que Davi falou, o que ele profetizou? Oh, aleluia. Salve, Hosana, Hosana. Eles ficaram com despeita do Senhor. E se cumpriu isso aqui literalmente em Jesus, quando vieram adorando, né, exaltando ao Senhor. E os despeitados ficaram com raiva. Sempre é assim. Comece a glorificar o nome de Jesus. Cante música que tem o nome de Jesus. Que você vai ver alguns despeitos. Aí, menino, só canta música de Jesus, é? Só fala de Jesus, é? Fala outra coisa. Não fala de quem? De tu, é? Aleluia. É falar do meu Senhor. Falar do meu Salvador. É Ele para cima e para baixo. Feito a música de Elian. Com Jesus é melhor. Eu só quero Jesus. Minha vida é Jesus. Os demônios enlouquecem. Jesus, 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 eita, endoidou de vez. Jesus, 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 crente. Oh, darabacala chorianda, reva sobederra. Eramandiora bacante, oh, reva sobre a. Glória a Jesus. Daramante, oh, reva sobre a cante, oh, eriguiô, aleluia.
Lembro-me de Saulo perseguindo a igreja. E de repente o Senhor se manifestou e disse: quem és, Senhor? Ele: sou Jesus. Manso e suave, Jesus te convidando. Vem, pecador, vem. Aleluia. É o nome crente. Aleluia. Da boca das criancinhas sai o perfeito louvor, o perfeito elogio, onde não tem maldade, não tem despeito. As crianças não é tão simples. E Jesus disse em Mateus 18 que se a gente não for como uma criança, a gente não vai entrar no reino de Deus. Que tu e eu possa ter a inocência espiritual de uma criança. Aleluia. Aleluia. Porque por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Glória a Deus. Preste atenção às crianças na igreja. Elas cantam sem maldade, sem interesse de ser melhor do que a outra. Elas cantam porque creem em Jesus, né? Aleluia. Ei, show, the canto high. Eu lembro do meu filho Miguel, ele cantando o hino 299, né? Cristo, 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 nome sem igual. O Miguel cantava Quito, Quito, Quito. Eita, glória a Deus. E só Jesus, né? Entendendo a lei, a vozinha. Aleluia. Quantas crianças não louvam o Senhor. E os adultos que são tão adultos, irmãos, está na hora de virar criança diante de Jesus. Bater palma, pular. Aleluia. Porque da boca dela sai o perfeito louvor. Não tem teologia, não tem anel, não tem graduação, irmão. Diante dele a gente se derrama. Diante dele a gente vira criança. Louvado seja Deus. Diante do Senhor a gente se acaba, chora, se alegra, ri, porque é o Filho do Deus Altíssimo, é o Criador de tudo. Oh, glória a Jesus. Quando eu vejo os céus, Davi observando os céus, as estrelas, as nuvens, o espaço, Davi não tinha a ciência que temos hoje. Obra dos teus dedos. Dedo aqui fala do poder divino. Aleluia. A obra do teu poder, da tua autoridade. É só o dedo. A lua e as estrelas que preparaste. Aleluia. Lembrando que as estrelas, a lua, né? Tudo aqui, ó. Deus esquematizou tudo para ter o tempo, né? Mudança de tempo, as estações, que a lua está ali, a lua vai coordenando as marés. Deus colocando tudo na medida certa, que é outra história. As estrelas, não é? Aleluia. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Te lembres dele. E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor que os anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste sobre os teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Eu quero concluir falando a segunda parte desse salmo. O homem. Por que Deus, Davi está dizendo, que é o homem mortal? Davi está dizendo, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Sou limitado, sou finito, tu és infinito. Coroaste, Senhor, fizesse pouco menor que os anjos, fala ali Adão e Eva, colocasse tudo em suas mãos, os animais, os peixes, todo o domínio. Quando Adão e Eva pecou, crente, o pecado de Adão e Eva não foi só comer do fruto proibido. O pecado maior foi transferir a autoridade da terra para Satanás. Isso foi o pecado maior, porque Deus disse em Gênesis 3,17, maldita é a terra por tua causa, Adão. A terra agora está debaixo de azar, de flagelo, de desgraça, catástrofe, até hoje. Só vai parar quando Jesus governar. Então o pecado de Adão e Eva foi transferir
pecado de Adão, né? Porque Adão era o cabeça. Transferir para Satanás. Aleluia, Jesus. Então agora o diabo, ele se chama o príncipe desse século, o Deus desse mundo, 2 Coríntios 4,4. O espírito soberano da malignidade desse sistema corrompido que vem dele, onde os anjos são corrompidos, potestades, principados e hostes que estão soltos com ele, e também corrompendo a mente humana. E muitos estão no inferno, reis, líderes, liderados, pobre, rico, desceram para o abismo. E na nossa geração, muitos estão indo também encontrar a descendência dos ímpios que estão lá, guardando juízo para ser lançado no lago de fogo. Satanás, ele dominou o ser humano. Jesus que quebrou ali na cruz, e todo aquele que recebe Jesus como Salvador sai do domínio das trevas. Colossenses 1,13, aquele que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Deus, será que ele abandonou o homem? Não. Ezequiel 18,32, o Senhor disse: não tenho prazer na morte do ímpio, que ele se arrependa, que se converta, mas se pecar morrerá. Teria eu prazer na morte do ímpio? Não. Pois a impiedade vem de Satanás e corrompeu o ser humano. Mas o que é o homem mortal? Davi está perguntando. Para que te lembres, lembrar aqui é pensar no homem. Pensar nele. Aleluia. E a palavra aqui, a palavra hebraica, perdão, a palavra hebraica não. Deus se preocupa com o homem. Lembre-se dele. Deus está lembrado do ser humano. Apesar que Deus se ira todo dia por conta da rebeldia do ser humano, por não crer no seu Criador. Mas o que é o homem? Fraco, limitado, pequeno, pós-cinza. Eu quero fechar essa live trazendo uma revelação gloriosa. Olha, quando eu aprendi isso, eu fiquei mais crente. Aí vem aqui a doutrina do homem. A palavra homem é encontrada 2.615 vezes nas Escrituras. 2.615 vezes. 28 palavras hebraicas e gregas são traduzidas como homem e tem o significado de Adão, macho, marido, mortal, homem poderoso, ser humano. Lá na criação, o homem foi criado interior, em Gênesis 1, versículo 26 e 27. O corpo ele foi formado do pó, em Gênesis 2, versículo 7. Ele foi feito à imagem do próprio Deus. Em hebraico é tsalem, formato, figura, forma corpórea. Gênesis 1, 26 e 27. Ele foi feito à semelhança de Deus. Do hebraico demult. Do hebraico demult. Modelo de Deus. Forma de Deus. Semelhança. Similitude. Gênesis 21. Gênesis 1, 26. Também Ezequiel 1,5. Aleluia. O grego eikon. A palavra eikon confirma a ideia de imagem e semelhança corpórea. Mateus 22, 20. Romanos 1, 23. Os textos de referência aqui eu só vou citar, não vou ler porque vai ficar muito extenso o vídeo. Em Deuteronômio 4,15, nem nenhum outro texto das Escrituras descartam a forma corpórea de Deus. Só porque Israel não via nenhuma forma quando Deus falava, que se escutava a sua voz, não implica que ele seja um ser sem corpo e sem forma. Da mesma maneira que alguém não pode ser ouvido, apesar de seu corpo não estar visível no momento. Muitos em Israel, de fato, viram o corpo de Deus. Aí Gênesis 18, Abraão viu Deus. Gênesis 32, Êxodo 24, Josué 5, 13 ao 15, não é? Juízes 6, versículo 11 ao 23, Daniel 7, viu o ancião, Jó 42, 5, 1 Crônicas 21, 16, oh glória a Jesus. Atos 7, versículo 56 a 59, quando Estevão viu Jesus em pé e Deus e a glória de Deus à direita. Apocalipse 4, o que eu li, e tantas outras referências. Ou seja, Deus tem corpo, ele é espírito em ser incorpóreo, invisível, imaterial, mas ele é real. Tanto é que ele se revelou em quem? Hebreus 1, versículo 1, 2 e 3. Jesus é a imagem do Deus invisível. Eita, aleluia. Oh glória, você vai entender porque Deus se preocupa com o homem.
Aqui, mas isso não descarta a imagem e semelhança corporal de Deus, como fica claro em todas as passagens acima. Todos os anjos e seres espirituais possuem corpo, bem como alma e espírito. Anjo e espírito não possui corpo material, só nós. Deus tem corpo espiritual. Mesmo os corpos humanos ressuscitados, que são chamados de espirituais, segundo a primeira carta aos Coríntios 15, 42 a 44, também serão formados de uma matéria. Lucas 24, 39, Filipenses 3, 21. A falta de entendimento a respeito desse assunto resulta a não saber como os espíritos são. O corpo é feito de uma forma maravilhosa. Está lá em Salmo 139, 41, o Salmo de Davi. Ele é formado por várias substâncias. Olha o corpo humano que tem. Sabe aí, amor? Ele tem químicas, tem ferro, tem açúcar, tem sal, carbono, iodo, fósforo, óxido de cálcio, tem cálcio e outras. O corpo tem 263 ossos. O corpo tem 600 músculos, 1.550 quilômetros de veias, tem 400 papilas gustativas na língua. Tu e eu tem 400 papilas gustativas na língua. 20.000 pelos nos ouvidos para as tonalidades dos sons diferentes. Tu não sabia disso? 200.000 pelos tu tem no ouvido, crente. Aleluia. 18 quilos de pressão na mandíbula. Olha para aí. 10.000 nervos e terminações. 3.500 poros de suor para cada 2,5 centímetros cúbicos de pele. 200 milhões de poros que absorvem os alimentos ao longo do intestino. 600 milhões de células nos pulmões que inspiram 9.000 litros de ar diariamente. E um sistema nervoso que transmite ao cérebro instantaneamente qualquer som, sabor, cheiro, toque ou visão. O coração bate 4.200 vezes por hora e bombeia 12 toneladas de sangue por dia. Nem eu sente. 12 toneladas por dia. Ó. A alma do homem é a sede das emoções, das paixões, dos desejos, apetites, sentimentos. Aleluia. O espírito do homem é a sede do intelecto. O espírito fala da inteligência, da volição, da consciência. O homem interior, composto de alma e espírito, é eterno. O corpo físico, o homem exterior, morre. Mas o interior, ele é eterno. O homem foi criado sem pecado, mas capaz de pecar. Gênesis 2, versículo 17. Romanos 5, versículo 12 ao 21, né? Onde fala que por um homem entrou o pecado. Ele teve livre-arbítrio. Seu ser é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5 e versículo 23. A sua carne é diferente de todas as outras criaturas. A nossa carne. 1 Coríntios 15, 39. Os homens e mulheres estão representados no ser humano. Gênesis 1, 26 ao 28. A natureza carnal e espiritual do homem são claramente diferenciadas nas Escrituras. Alma e espírito não são pó. Aprende aí quem tu és, crente. O espírito sai do corpo na morte. Há muita referência aqui que eu não vou ler. A alma e o espírito estão no corpo do homem, mas não fazem parte da matéria, conforme Jó 14, 22, Provérbio 20, 27. O corpo pode morrer, mas não a alma. Mateus 10, 28, Jesus disse: não tema aquele que mata o corpo, mas tema aquele que pega a alma e o corpo e lança no inferno. O espírito pode desejar fazer algo, a carne é impotente para realizar. Mateus 26, versículo 38 a 41. A carne aqui, ó, não faz nada. Quem domina ela é o espírito e a alma, a inteligência e o desejo que coordena o corpo. Aleluia. O espírito pode desejar fazer algo, a carne é impotente. A carne e o espírito devem glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, 20. A carne e o espírito podem ser impuros ou santos. 2 Coríntios 7, 1. O homem interior é eterno, o corpo mortal. O corpo é que morre. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. O homem interior continua em plena consciência após sair do corpo. Mateus 10, 28. Também Lucas, né? Lucas 16, ali a parábola do rico e Lázaro.
O espírito ele fica consciente. Por isso não tem essa aqui, ó, morreu, tem purgatório, morreu, acabou, morreu, vai para outra encarnação, vai ressurgir num gato, num papagaio, morreu pobre, vai ressurgir rico, reencarnar rico, viveu rico, vai reencarnar pobre. Zerinho, escambau, morreu, segue-se o juízo. E se morreu sem Cristo, sem perdão dos pecados, está em plena consciência o espírito no tormento, aguardando o juízo, a ressurreição do corpo, para ser lançado no tormento. Deixa quem quiser duvidar disso aí, ó. Aleluia. A alma pode estar morta, enquanto o corpo está vivo, ou seja, morte espiritual, separado de Deus. A alma é o desejo, desejar Deus, não querer Deus, ter ódio de Deus. Isso pode estar morto. E o corpo ainda vivo, porque sentimentos por Deus, despreza Deus, não estou nem aí para esse Deus, não quer saber de Deus. Então está morto diante de Deus, separado. A alma dos ímpios também continua consciente depois que o corpo morre. Aí quem viveu impiamente, desumanamente, cruel, ruim, vai para lá para o tormento, lembrando de tudo que fez as mazelas aqui na terra. Aí na ressurreição do corpo diz respeito aos corpos voltados à vida, não às almas. Vamos pular isso aqui. O homem sob condicional. Davi está perguntando quem é o homem? Quem é tu e eu? Quem é ele? O homem recebe o domínio sobre a terra e outros planetas. E outras coisas. Ele recebe ordem de multiplicar e encher a terra. Ele recebe a responsabilidade de cuidar do jardim e manter de fora todos os inimigos. Ele recebe plena liberdade, apenas com uma restrição. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Não comer do fruto proibido. O homem caiu. O homem quando ele caiu em Gênesis 3, o homem foi criado sem pecado, mas era capaz de pecar e transgredir a lei de Deus, foi o que aconteceu. Agora ele caído, ele foi tentado por Satanás através da serpente. Eva foi enganada e não Adão, 1 Timóteo 2,14. O pecado foi um ato voluntário, mas uma inspiração que veio de fora, ou seja, veio do próprio diabo. Não havia pecado na natureza humana, o pecado inato e o espírito e a natureza do demônio agiu em Adão. O pecado veio pela negação da vontade de Deus e veio a vontade humana acima da vontade de Deus. O pecado veio pela incredulidade na palavra de Deus. O pecado resultou na rebelião contra a palavra de Deus, ou seja, espírito do diabo que fez isso. E Adão caiu. E o efeito da queda se tornou assim. O homem se separou de Deus, Isaías 59:2. O homem se tornou depravado em sua natureza, Efésios 2, do 1 ao 3. Ignorante e cego, Efésios 4:18. Mal em sua consciência, Hebreus 10:22. O homem se tornou corrupto e enganoso de coração, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Obstinado e rebelde, Atos 7:51. O homem se tornou mau em seus pensamentos, lascivo e impuro, João 8:44. Jesus chamou alguns judeus de filho do diabo, que o diabo é o pai da mentira. Escravo do pecado, morto no pecado, condenado ao inferno sem Deus e sem esperança. O homem se tornou destituído da glória de Deus, Romanos 3:23, sujeito ao sofrimento e à morte. O homem se tornou amaldiçoado por Deus para o trabalho pesado, Gênesis 3, mortal, imperfeito e fraco, universalmente pecaminoso, pecador por nascimento e prática, filho do diabo, está lá em Mateus 13:38, João 8:44, 1 João 3:8, sujeito a doença, enfermidades, dores e todos os males da terra. O homem se tornou enfermo. A vida do homem depois do pecado foi comparada a uma peregrinação, água derramada no chão, segundo Samuel 14:14, um vento, Jó 7:7, uma nuvem que passa, Jó 7:9, lançadeira no tecelão, Jó 7:6, uma sombra, Salmo 144:4, flores que murcham e secam. Olha o que a vida da gente se tornou, Isaías 40:6-8, uma grama que morre, Salmo 37:2, a erva que murcha, o homem se tornou nada, Salmo 39:5, o homem se tornou um sonho, Salmo 73:20, um sono que logo passa, Salmo 90:5, uma vaidade, Salmo 144:4, o homem se tornou um vapor, Tiago 4:14. Tudo isso terá fim na nova terra, segundo Apocalipse 21:3-7. A brevidade da vida pode ser aumentada pela obediência e pela fé.
E não há dia estabelecido para o homem morrer. Isso que depende de Deus. Agora, para terminarmos, a exaltação do homem. Tudo isso é uma pergunta de Davi. Quem é o homem? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi dotado da perfeita sabedoria de Deus. O homem teve a presença de Deus. O homem teve a vida eterna, o domínio sobre a criação. O homem se tornou a cabeça da criação. Satanás com a serpente vai tentá-lo. Deus testa. O homem perde essas bênçãos. Quem é o homem? O homem é imagem e semelhança do Senhor. Quem é o homem? O dominador do planeta Terra. Quem é o homem? O provedor. Quem é o homem que deu nome aos animais? Quem é o homem? Aleluia. Para que Deus se lembre dele. É o projeto perfeito de Deus. Abre a boca e dá glória para Jesus, crente. Quem é o homem? O homem é o perfeito projeto do soberano. E Deus prometeu, Gênesis 3,15, que viria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que feriria o calcanhar. E esse homem é Jesus. Jesus, quando nasceu, ele nasceu na semelhança do corpo do pecado, como diz a palavra. Jesus nasceu como ser humano, justamente o segundo Adão perfeito. E quando Jesus chegou para trazer o reino de Deus, ele trouxe a restauração do homem que crê. E aqui que eu quero concluir. O segredo da vinda de Jesus é restaurar o homem caído. Pois ele é o restaurador do tabernáculo caído de Davi. O povo judeu que foi escolhido, pecou, caiu, Jesus vem levantar como povo eleito. E trazer os seres humanos que creem, apesar de serem criaturas, apesar de serem imagem e semelhança de Deus, se rebeliaram com Satanás contra Deus. Tanto Satanás, a criatura, os homens e mais semelhança de Deus, Deus vai extinguir, Deus vai abater, varrer todos que desprezam o Senhor. E só ficarão com o Senhor aqueles que creem e obedecem os mandamentos, vão viver eternamente com o Senhor. Diga eu creio, diga eu creio que você vai fazer parte desse povo separado e escolhido. Agora vem a exaltação do homem, esse homem caído, que se tornou um amigo do diabo, amaldiçoado, destituído da glória de Deus, um nada, um lixo. Deus concedeu ao homem a criação, deu sua própria revelação e seu plano, a fim de que ele pudesse conhecer sua ordem e responsabilidade que tem nesta vida e o seu destino. Aleluia. Deus exalta o homem como o mais elevado da criação. Olha o valor do homem, do ser humano, da criação de Deus. Deus o coloca como Senhor da criação. Olha que coisa tremenda, hein, crente? O Senhor da criação. Nem os anjos receberam isso. Deus deu o planeta Terra. Toma, Adão, é teu. Aleluia. Gênesis 1, 26 ao 31. Desde a eternidade ao propósito de redimi-lo. Está lá em 2 Pedro 3, 9. Hebreus 1, do 1 ao 3. Você entende que Deus não tem prazer na morte do ser humano? O plano de Deus é redimi-lo. Mas só que tem que vir arrependimento, tem que ter conversão, quebrantamento. E o projeto de redimi-lo, trazê-lo de volta à presença do Senhor. E Deus no Antigo Testamento prometeu Cristo, que ia resgatar. E Jesus veio para trazer novamente o homem pecador, a presença do Senhor. Oh, aleluia! E para que vir para a presença de Deus? O que isso quer dizer? Aleluia! Aleluia! Desde a eternidade o propósito é redimi-lo. Ele vale mais do que o mundo inteiro. Marcos 8,36. O valor que a gente tem, é isso que eu quero frisar. Essa live vai ficar um pouquinho extensa, mas quem está seguindo até o fim, aleluia. No Salmo 8, Davi diz: quem é o homem? E Deus responde: quem tu és, Davi? Tu vale mais do que o mundo inteiro. O valor de um ser humano custou o sangue de Deus. Deus que é espírito virou homem. Oh, glória a Jesus. O valor do ser humano, do pecado de Adão e Eva, o que custou para Deus foi o próprio sangue dele. Deus teve que virar homem. A imagem e semelhança dele, ele teve que virar, se transformar, encarnar, vestir essa pele humana para andar no meio das suas criaturas.
daga sobre a raia. Aleluia. Ele vale mais do que o mundo inteiro. Bata no peito, ninguém te valoriza, ninguém quer saber de você, alguém lhe despreza. Aleluia. E o Espírito Santo diz: tu vale mais do que o mundo inteiro. Enoque andou tanto com Deus que Deus não deixou Enoque nem provar a morte. Vem, Enoque, tu me agrada demais. Vem, vou deixar nem tu provar a morte. Sobe. Arabacala charamanda heve anagai. E essa palavra aqui, amor, nós valemos mais do que o mundo inteiro e Satanás sabe disso. É por isso que o diabo massacra o ser humano no pecado, você entende? Desfigura o ser humano, coloca prótese aqui, destrói os dentes, o nariz, arranca nariz, bota isso, bota aquilo, raspa o cabelo, engorda, emagrece, joga drogas no ser humano, joga na prostituição para vender o corpo em troca de dinheiro, para pegar doenças sexualmente transmissíveis. Mulher se deitando com vários homens, homens se deitando com várias mulheres em troca de dinheiro, desgraçando o corpo, usando drogas para dentro do organismo para destruir o organismo, levando o ser humano ao sentimento de soberba, levando o ser humano à mentira, à corrupção, à mazela, ao engano, à fraudulência, à hipocrisia. Leva o ser humano à feitiçaria para o ser humano comer cadáveres, carne podre. Leva o homem a ser mulher e leva a mulher a ser homem. Pega as partes genitais do ser humano e destrói, arruína e desgraça o ser humano, porque Satanás sabe que nós valemos mais do que o mundo inteiro e ele não vale mais para nada, é lançado para o lixo, para o lago de fogo. Você entende que Jesus não voltou porque ele ainda quer salvar muitos. O valor que o ser humano tem. Quem é o homem? Davi pergunta e Deus responde: tu vale mais do que o mundo inteiro. Eu não quero saber do vento, do mar, dos peixes, dos animais, de leões, de elefantes, micróbio, bactéria do sol, das estrelas. Nada disso me interessa. Meu foco é você. Aleluia. Aleluia. Deus deu o seu Filho amado para salvá-lo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer. O valor do ser humano fez o Pai encarnar o Filho e dar o Filho para resgatar o ser humano. Resgatar o homem. Eita Jesus. Ter de volta o domínio sobre a criação por toda a eternidade, conforme Daniel 7, versículo 18, 27, Apocalipse 5. Deus dará novamente ao homem redimido, resgatado, o domínio da criação. Jesus é o Rei dos Reis. O homem é chamado para reinar com Cristo. Por isso que está sendo preparado, santificado, purificado, para poder sentar no trono, conforme Apocalipse 2, 20 e 21. Vai sentar no trono. Jesus diz: concederei que sente no trono como eu venci e sentei no trono. O homem está sendo chamado porque ele vai dominar o mundo com Jesus. E o ser humano despreza. Aleluia. Deus vai confiar autoridade e vida eterna para administrar com Deus o universo. Romanos 8, 17 e o 18. Você já pensou? Deus vai conceder vida eterna e autoridade. Deus vai dar autoridade e vida eterna para você governar com Ele, ó, todo o universo. Olha que privilégio. Eita glória. Deus vai colocar na mesma posição de Jesus Cristo na redenção e na relação da justiça, conforme 1 João 3,7, nas promessas, na natureza, nas obras, na herança, nos sofrimentos e a glória futura. Deus resgata o homem porque vai dar para ele redimido o que deu para o Filho. Um corpo incorruptível, imortal, uma coroa de glória, um novo nome, veste-lhe um fino, branco e resplandecente. A herança de Jesus, Deus vai compartilhar com todos os redimidos.
Os anjos não vão ter isso não. Isso é só para os seres humanos que Deus criou. Vamos ter o que Jesus tem. Aleluia, eu creio e eu quero isso, Senhor. Deus vai nos glorificar nas mesmas obras. Vamos ter poder de Cristo sobre nós através do Espírito Santo. Vamos dizer assim, haja, vai haver. Vamos nos teleportar, não abrir piscar de olhos. Vamos viajar o universo em frações de milésimos de segundos. Doença não mais estará em nós. Enfermidade nunca mais. Envelhecimento nunca mais. Porque isso está em Jesus. Vai passar para nós. Olha o propósito de Deus em resgatar o homem. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus cuida do corpo e da alma, do espírito do homem. O homem deve se arrepender e obedecer ao Evangelho. Marcos 16:15. O homem tem um papel no novo nascimento, na salvação e na continuidade da vida eterna, da vida cristã, nas obras e na conformidade com o Evangelho. E o destino dele, o homem traça seu próprio destino, vivendo ou não em conformidade ao Evangelho. A vida eterna com Deus no céu e na terra é o destino daqueles que obedecem à verdade. O inferno é o castigo eterno. E o destino daqueles que negam e se recusam a obedecer o Evangelho. Deus se preocupa com o homem, aqui eu concluo. Marcar ou lembrar-se continuamente a palavra zacar, como incenso perpétuo que sobe. Colocar o coração em olhar continuamente com misericórdia. Quando Deus pensa no homem, Deus está olhando para nós com um olhar de misericórdia. Olha que coisa linda. Deus olha para nós com o coração dele. Aleluia. E lembrar-se é ter memória de nós. Deus não esqueceu da gente não. Quem disse? O diabo diz, não vale a pena. Deixa isso para lá. Não adianta ser crente, nada muda. Mentira. Deus está pensando em você. O fato de Deus lembrar-se com misericórdia dos seres tão miseráveis demonstra a sua grande condescência. O fato de ele visitá-lo, assumindo a natureza humana, habitando entre eles e entregando sua vida em resgate por eles, é prova dos indescritíveis amor e misericórdia divina. Para Deus nos resgatar, Deus teve que virar homem. Quem entende isso, meu Deus do céu? Deus teve que viver como eu vivo, ser como eu sou. Deus é tão simples, meu Deus, Deus é tão simples, que ele virou homem para viver como a gente vive. Aleluia. 7 maneiras pelas quais Deus visita o homem. Deus visita ele mesmo, enviando Jesus, enviando o Espírito Santo, enviando anjos, profetas, falando em sonhos. Aleluia. E aqui a gente termina. É por esse propósito que Deus quer o homem. É por isso que Deus nos quer. É por isso que Deus, ele tanto insiste em nós e não quer nos perder. A tristeza do Senhor são as almas que estão morrendo, porque morrem, às vezes desviadas do Senhor, abandonaram a fé. A tristeza do Espírito Santo é revelar Jesus e o povo negar o que Jesus fez. Estão perdendo tudo isso aqui e muito mais. Oh, glória a Deus. Quero concluir com o Apocalipse. Algumas coisas que estão reservadas para os homens redimidos, esses que o Senhor vai trazer, o que Adão perdeu, Jesus trouxe de volta para todo aquele que crê, seja judeu, seja estrangeiro. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao resgatado e redimido, vai comer da árvore da vida que estava lá no Éden. Hein, amor? Vai ter o privilégio de saborear que está no paraíso de Deus. Vai entrar no paraíso, crente. Tu não entra no shopping, tu não entra no palacete, tu não entra na mansão de Neymar. Aí Jesus diz, se tu vencer, tu vai entrar no paraíso de Deus, que a gente nem imagina como é que é.
as coisas que não subiu o coração do homem, né? Que ele nem imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Apocalipse capítulo 2, aleluia, versículo 10. Não tem mais as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para sejais tentados. E tereis tribulação durante 10 dias. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Aqueles que são resgatados por Deus através do sangue de Jesus vão receber o quê? A coroa. A coroa da vida é o próprio Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Isso quer dizer o quê? Morte eterna. Quem for resgatado por Deus, vivendo obediente aos seus mandamentos, não vai viver separado de Deus. Nunca mais. Para sempre estará longe do inferno. Eita glória. Capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A pedra branca é como a pedra preta. Quando alguém recebia a pedra branca, era que é um sinal de aceitação. Aí Jesus coloca justamente essa linguagem para a igreja de Pérgamo. Então, quem for fiel até o fim, for resgatado por Deus, olha a promessa para o homem. Darei de comer do maná escondido. Que maná é esse, hein? E darei uma pedra branca. Isso quer dizer o quê? É o livre acesso a mim, diz o Senhor. Você vai ser bem-vindo. A pedra branca é o ingresso, crente, para tu entrar no céu. E com um novo nome escrito nela. Não vai ser mais Erivaldo. Não será mais Tamires. Não será mais Rosângela. Não será mais Jurandir. Tu vai ter outro nome, eu terei outro nome, crente, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Só eu vou saber meu nome. Olha assim a pedrinha. Eita, eu nem imagino como vai ser meu nome. Tu imagina aí, crente? Vai estar lá. O nome vai ser trocado. O Espírito Santo está dizendo, eu vou trocar o nome. Por isso que eu estou chamando, vem. Vem. Vem que eu vou te dar um maná escondido, vem. Vem que eu vou te dar uma pedra branca, vem. Eu vou mudar teu nome. Teu pai e tua mãe te deu esse nome, mas eu sou teu pai agora. Eu vou dar outro nome, vem. Capítulo 2, versículo, aleluia. Oh glória, oh glória. Versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, darei poder sobre as nações. E com cetro de ferro regerá. Serão quebrados como vasos de oleiro. Assim como também recebi de meu Pai, darei ainda a ele a estrela da manhã. Capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida. Confessarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha para aí. Jesus vai ficar de pé. Vai estar com a veste branca. Eu estou com esse paletó velho aqui. A veste vai ser branca. A roupa vai ser branca. Fina, viu? Resplandecente. Nenhum shopping, nenhum alfaiate fez nessa vida. Mas o alfaiate celestial fez. Aí Jesus de pé. Pai. Anjos. Eis aqui Erivaldo. Quer dizer, Erivaldo não, né? Vai ser outro nome. Eis aqui Tamiri. Não vai ser Tamiri, vai ser outro nome. Mas é só para quem vencer. Tu imagina isso aqui? Eita glória. E ele diz, aqui está o livro da vida, o livrão. Jamais vou riscar. Olha para aí. De nenhuma maneira riscarei seu nome do livro da vida, porque só é arriscado quem peca. E não me ofende, Pai. Nunca pecou contra mim, nem contra ti, nem contra o Espírito Santo. Então, eu confesso seu nome. Ou seja, o Pai vai te conhecer, os anjos vão conhecer o teu novo nome. Isso é para quem vencer. Aleluia. Aleluia. Capítulo 3, versículo 12, para terminar. A quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Olha que luxo. Vai ser uma coluna no templo. Dele nunca sairá. Você entende porque Satanás guerreia contra o ser humano, para o ser humano não crer nisso?
para Deus não resgatar com esse projeto, esse propósito para o homem participar. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Olha para aqui, ó. Nós seremos coluna, sobre nós vai ter o carimbo, o nome, a tatuagem, o nome do meu Deus, terá o nome de Deus sobre nós, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, procedente do meu Deus, e também meu novo nome. A gente vai ter o nome do Pai, da Nova Jerusalém, e o nome de Jesus sobre nós. Fica firme. Por isso que a gente tem que abandonar tudo desse mundo. Ai, sai. Eu creio nisso, eu quero isso para minha vida. Versículo 21, capítulo 3. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Hein? Jesus diz, a quem vencer, quem for resgatado, redimido, crê no meu sacrifício e foi restaurado pelo esse projeto lá do Éden, eu vou permitir que se assente. Venha, se assente, estou permitindo. Você me obedeceu, meu espírito estava sobre você, eu lhe conheço. Fico com linho fino, branco, resplandecente. Meu Pai conhece seu nome e os anjos também lhe conhecem. Você não é estranho aqui. Você vai comer do maná escondido. Tome o cetro de justiça, tome. Você vai reger nações comigo, com vara de ferro. Você vai comer do paraíso, aleluia, no paraíso do meu Deus. Tome meu nome, o nome da Nova Jerusalém, no seu novo nome, a pedrinha branca. Eita, permitirei, sente no trono. Que trono será, hein? Não é nessa cadeira velha de madeira, de plástico, não. E a luz de Jesus, e o brilho da glória de Jesus, hein? Que vai estar sobre nós. Aleluia. E os anjos, que vai estar tudo em continência. Olha, tudo respeitando. Ó. Porque esse trono está reservado para o ser humano redimido. Não é para anjo, não. O anjo vai continuar, olha. O interessante, quando eu sempre falo essa história, anjo nenhum fica com despeita. Anjo nenhum fica com ciúmes. Anjo nenhum vai rebelar-se contra o Senhor, porque ele viu o que aconteceu com o diabo. Os anjos aceitam, tudo murchinho, ó. Olha, os anjos aceitam. Amém, Jeová. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Porque essa bênção é só para o ser humano resgatado. Olha o projeto que Deus preparou para todos nós, terra. E para terminar, aleluia, aleluia. Apocalipse 22. Então o anjo mostrou-me o rio puro da água da vida. Veremos o rio puro, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça e de uma e outra banda do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Que prazer, que luxo! E verão o seu rosto. Quem vencer vai ver o rosto de Jesus. E na testa deles estará seu nome. É o carimbo na testa. Prá! Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Oh, glória a Deus. Quem é injusto, verso 11, faça a injustiça ainda. A quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho em breve, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus,
Enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Foi grande, mas quem ficou até o fim, aleluia, entendeu por que nasceu. Você não enfrentou milhões de espermatozoides em vão, não. Só você entrou no óvulo. Só você fecundou no útero da sua mãe. Só eu. E você acha que você nasceu em vão? Nada. Deus fez você nascer para você participar desse projeto glorioso, desse plano tremendo. Milhões estão jogando fora. Satanás consegue fazer os homens incrédulos guerrearem, se matarem e perderem esse plano glorioso. Mas nós que cremos, fiquemos firmes para nós entrarmos. Você já imaginou entrar na cidade santa pelas portas? Ver a cidade de ouro de cristal, ruas de ouro de cristal. Ver Jesus no seu templo, no seu santo trono glorioso. Dizendo, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Hein? Trocar roupa corpo rabugento, um corpo glorioso. Aleluia. Nunca mais vai envelhecer. Quem usa dentadura nunca mais vai usar. Quem usa óculos nunca mais vai usar óculos. O cabelo nunca mais vai cair. Vai rejuvenescer. Hein? Doenças, mazela no corpo não vai ter mais. Doenças nos olhos não vai ter mais. Nenhuma maldição por causa de Adão. Mas por causa do segundo Adão, vamos nos aproximar do Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos que chegaram até aqui. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas. Por isso deve-se contar as boas notícias. Aqui não é só Jesus morrer na cruz. Você tem que entender por que ele morreu na cruz. Para resgatar o ser humano e trazer ele para o projeto inicial lá do Éden. Porque Deus vai governar a terra será desfeita. E Deus vai refazer o novo céu e nova terra, onde a justiça reinará para sempre. E Jesus governará. E os remidos governarão com Jesus. Eita, aleluia, eu quero estar lá. Tu quer, crente? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, queremos te agradecer por essa palavra e essa inspiração tão maravilhosa. Nos ajude, Senhor. Ajude todo aquele que crê. Não deixa se perder nenhum, Senhor. Tem misericórdia. Fale conosco cada dia. Esteja a tua presença conosco 24 horas por dia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajude e dê um sono tranquilo e reparador. E esperamos ansiosamente a volta de Jesus, Pai. Para viver tudo isso e muito mais que tu tens preparado. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor, se Deus quiser. E a gente viver, vamos entrar no Salmo 9 até os 150. Se Jesus não voltar. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração. Não se esquece, nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz do Senhor, crente. Compartilha. Eu vou jogar esse vídeo lá no meu canal PR Erivaldo Silva Oficial. Vai lá no YouTube, se inscreve e compartilha aí. Amém? Fica na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Paz, crente.